E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Eu quero ler primeiramente com vocês 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, diga comigo, e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você vê que o mundo vive em torno disso, né? Só em torno de ostentação, simplesmente ostentação, nada mais do que isso. O mundo e a sua cobiça passam. Diga comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou colocar agora, eu vou fazer uma leitura, colocando dentro de uma linha para vocês acompanharem. É quase um estudo que nós vamos fazer e eu quero que você acompanhe, porque é de extrema importância o que nós vamos falar. E você vai entender muita coisa que você não entende hoje, você vai entender nessa leitura. Coloca para mim as frases. Diga comigo, a Páscoa seria um memorial. Vamos lá. Páscoa, a passagem, que tem um significado, passagem, saída do Egito, fala em Êxodo 12. Então criou-se esse hábito. Todos os anos, os judeus celebram a Páscoa. É uma festa doméstica, familiar. Cada casa celebra a sua Páscoa. Colocam na mesa as ervas amargas, os pães asmos, que é os pães sem fermento, e o cordeiro assado. 4 taças são colocadas no centro da mesa. Toda a família judaica, todos os judeus, têm como prática, anualmente, celebrar a Páscoa. A celebração da Páscoa significa um memorial, um momento que eles trazem a lembrança, e as famílias, as próximas gerações, aqueles que não conheceram, que não passaram pelo processo. Então, eles trazem o testemunho de tudo aquilo que viveram no Egito, de todo o sofrimento do Egito, de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a amargura que sofreram no Egito, e como Deus os libertou, né? Que é toda aquela história que a gente conhece. Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito e tudo aquilo que a gente conhece. Então, a partir dali, eles passaram a celebrar a Páscoa e celebram até hoje. Todas as famílias, anualmente, param e celebram a Páscoa, trazendo a memória, louvando a Deus. E aí, 4 taças são colocadas no centro da mesa. O pai de família se levanta como sacerdote, faz a oração e toma a primeira taça, que diga comigo, a da santificação ou separação. Passa por todos para beberem, e a taça volta para o patriarca beber. Por que a primeira da santificação? Santificação, separação. Lembre-se sempre que a santificação significa separação.
E eu quero que você preste atenção, porque nós não estamos te contando uma história simplesmente, uma história judaica, uma história religiosa. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso é, ou pelo menos deveria ser vivido hoje, de forma atual, como nós vamos aprender. E com muita seriedade. Nós só estamos trazendo tudo para que você entenda o processo desde lá de trás até chegar ao Senhor. Pode passar? A segunda taça é a taça da explanação. Ele explica que nesse dia o Senhor tirou Israel com mão forte do Egito. Ele lembra a história. Então é o momento de trazer ali a família, de relembrar a história, de contar aos filhos, de contar aos netos, né, como Deus os livrou, a obra que Deus realizou, como Deus foi bom, o poder de Deus para livrá-los, né, as pragas e tudo aquilo que nós também conhecemos. Comem as ervas amargas e o cordeiro. As ervas amargas era uma prática que eles tinham, porque comendo as ervas amargas, eles se lembram do tempo da amargura, do tempo de escravidão, do tempo em que, porque o texto lá em Êxodo diz que os egípcios tornaram a vida dos israelitas amarga. Então, eles comem o pão com ervas amargas, para que quando aquele sabor amargo toma conta do seu paladar, vem à memória o tempo da dor, vem à memória o tempo do sofrimento, vem à memória o tempo da escravidão. Amém? É uma prática bastante interessante. É uma prática bastante interessante. Hoje, nós fazemos isso de uma forma diferente, só que não traz a mesma lembrança, ou pelo menos não deveria, ou deveria trazer o propósito da nossa Páscoa, que nós vamos aprender daqui a pouco. Comem as ervas amargas, o cordeiro, novamente passam a taça e voltam para o pai de família. Então, toda a família passa tomando aquela taça, e a cada passo é relembrado um período. A terceira taça é a de ação de graças. Eles passam o pão e dizem: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Comem o pão, passam a taça. E a última taça é a taça do hino, que é o Salmo 136. Eu não vou ler inteiro, só vou colocar um pouquinho. Projeta aí o Salmo 136, deem graças ao Senhor, porque eles passam por todo esse processo, e aí eles já cantam, já louvam, celebrando a saída, celebrando o livramento, celebrando. Então deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos deuses, ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. E aí vem todo o Salmo 136, eles dando graça, louvando ao Senhor, cantando e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tem feito na vida deles. Amém? Então vamos lá. É rápido, porque é um memorial. Quando Jesus começou o ministério dele, a primeira Páscoa foi marcada pela purificação do templo. Em João 2, 13 a 17, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui,
parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. A purificação, a primeira taça, o ministério de Jesus começa como representado pela primeira taça, que também é a taça da separação ou da santificação. É importante nós fazermos uma ressalva sobre isso, porque quando o Senhor Jesus, ele chegou e viu os comerciantes transformaram o templo que era lugar de adoração, lugar para adorar ao Senhor, né, para glorificar ao Senhor, então eles já não faziam mais aquilo, estavam mais preocupados com os seus negócios, estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, estavam mais preocupados com as suas necessidades, vamos colocar assim. E o Senhor chegou e com muita ousadia, com muita autoridade, pegou um chicote e entrou e virou a mesa e jogou tudo para o chão e expulsou todos do templo, porque estavam transformando o templo em um lugar de comércio, estavam transformando o templo, que era um lugar de adoração. O que isso, nós aprendemos com isso hoje? Lembre-se que hoje, no período da graça, que é o período que nós estamos, hoje, nós somos templo do Espírito. Hoje, nós somos esse templo que tem que ser santificado, purificado. A sua vida, o seu corpo, você de um modo geral, nós aprendemos com a palavra que nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para dar honra ao Senhor, para servi-lo. E quando, infelizmente, você observa que algumas coisas, elas vêm mudando com o decorrer do tempo de forma natural, e como nós sempre ensinamos e ouvimos dentro da igreja, o errado tem se tornado certo, e o certo tem se tornado errado. Eu não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso. Já surgiram algumas críticas, né, acerca do pronunciamento do presidente eleito, porque o seu primeiro pronunciamento foi feito com a Bíblia e uma oração. Então já houve críticas, pessoas dizendo que já começou mal. Como começou mal se a vida de um homem tudo começa e termina? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E todo homem, ele foi criado para adorar a Deus, e todo homem e governo que não, de alguma forma, não cumprem com seu papel, dando honra ou glória a Deus, entra e cai, ou aquele país geme. Já prestou atenção que quanto mais idólatra é o país, mais ele geme? Já prestou atenção que quanto mais idólatra, mais ele sofre? Pode prestar atenção. E quanto mais cristão, mais abençoado, mais próspero é, não como uma regra, mas observe isso. Hoje, você fazer uma oração, para muitos é um absurdo, não se mistura as coisas, como não? Como não? Como nós começamos aqui, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós estamos aqui, mas estamos de passagem. Por isso que o Senhor nos ensina, não amar o mundo nem o que nele há, porque tudo que há no mundo, só há cobiça. Tudo que há no mundo é passageiro, não permanece.
Então, hoje, nós somos o templo. E é muito fácil, às vezes as pessoas olham e dizem assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. É a palavra que eu disse segunda-feira. É a palavra que eu disse, o governo pode ser extraordinário. Se a postura de muitos não mudar, se a fé de muitos não mudar, se o caráter de muitos não mudar, se muitos não se voltar para Deus, o governo pode ser extraordinário que a vida de ninguém vai mudar. A vida pessoal da pessoa não vai mudar. Assim como tem governo que é uma verdadeira desgraça, uma vergonha, e tem gente vencendo. É muito fácil a gente lançar a responsabilidade. Eu li segunda-feira, né? Que nós aprendemos o quê? Nós não estamos esperando favor de governo. Porque a justiça vem de Deus. Se eu quero ser justificado, eu vou buscar em Deus. Estou esperando favor de governo. Então, nós precisamos aprender que depende daquilo que nós estamos vivendo. Deus sabe tratar o coletivo e o individual. Lembre-se que a Bíblia ensina, pela oração de um, muitas coisas podem acontecer. Mas o que acontece é que o evento mais importante do mundo, que ocorreu no mundo, hoje tem caído no esquecimento. Hoje não é importante mais, hoje não pode se falar mais. Porque quando se fala de Cristo, que veio para salvar a humanidade, não se toca nisso, não se fala nisso, querido. Mas todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber, porque todos nós estamos de passagem por aqui. Você não vai viver eternamente, sua família não vai viver eternamente. Essa nossa breve passagem por aqui, ela é muito rápida, e nós vamos entrar para a eternidade. Como será essa eternidade? Para onde eu vou? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Não posso ignorar isso. E isso depende da minha Páscoa hoje. A minha família, a salvação dos meus filhos depende desse memorial, que hoje não se pode nem falar, não se pode ensinar. A tendência, o diabo vem trabalhando de uma forma que isso seja totalmente eliminado. Graças a Deus, no Brasil vai permanecer, né? Graças a Deus. Pelo menos cremos assim e espero que seja assim. Seus discípulos lembraram-se o que está escrito. Diga comigo, o zelo pela tua casa me consumirá. Você é. Será que esse zelo te consome? Você é esse templo. Você é templo do Espírito. Será que esse zelo te consome? Para que realmente a casa do Senhor haja uma separação, uma santificação, uma purificação? Isso tem que nos consumir. Eu tenho agradado a Deus? Porque eu sou templo do Espírito. E eu sempre disse, nós já ensinamos sobre isso, que a maior dor de Jesus não foi a dor da carne. Quem pensa que a maior dor do Senhor foi a dor da carne está equivocado, não foi. Já já a gente chega lá. Na segunda Páscoa, o que marcou foi a multiplicação dos pães e peixes. Primeira multiplicação. João 6, 1 a 11, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta, diga comigo, apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer.
Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, isso fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e repartiu entre os que estavam sentados. Diga comigo: tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Sobraram 12 cestos cheios. A terceira Páscoa, ou seja, essa Páscoa foi marcada pelo cuidado, pelo poder, o cuidado, o zelo do Senhor. Quando nós fazemos o que o Senhor manda, o quanto somos cuidados, o quanto não há com que se preocupar, de uma forma ou de outra. O Senhor opera, o Senhor multiplica, o Senhor cuida, o Senhor alimenta, o Senhor supre. A terceira Páscoa, o terceiro ano do ministério de Jesus Cristo, pela cruz. Lucas 22, 1 a 20, estava aproximando-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, diga comigo, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. Uma coisa importante que sempre fazemos uma observação, uma reflexão importantíssima, é que o ser humano, se ele não estiver com o coração aberto, se o homem realmente não se esvaziar e querer uma mudança, esse é o maior exemplo de alguém que teve tudo para ser diferente, teve tudo para aprender lições extraordinárias. Esse teve o melhor mestre, esse teve o melhor professor, o melhor exemplo que um homem poderia ter, o melhor líder que um homem poderia ter, o maior exemplo de caráter, o maior exemplo de fé, o maior exemplo, e aqui a gente poderia ir longe falando das qualidades de Jesus, e o que acrescentou na vida desse homem, o que mudou na vida desse homem? Nada. Absolutamente nada. Isso me causa pavor. Isso me causa pavor, que você vê que o problema e responsabilidade, nós precisamos saber separar e olhar para cada um de nós individualmente. Se havia 12, um não aprendeu nada. Estando com o maior exemplo, com o melhor líder, com o melhor professor, o que mudou? Por isso que, até para a pessoa mudar, realmente ela tem que querer colocar força nisso. Se a pessoa, ele realmente não quiser seguir bons exemplos, ele não vai seguir nenhum. Nada, nenhum bom exemplo. Vai continuar a mesma pessoa, o mesmo caráter, as mesmas micuinhas, os mesmos interesses, tudo errado. Olha para onde não deve, tem exemplos maravilhosos para olhar, mas ele está sempre olhando para onde não deve. Tem exemplos excepcionais, ele tinha ali exemplos maravilhosos, o exemplo de Jesus e dos próprios discípulos que já estavam no caminho. E ele?
Nada. Está aí. O bispo, mas diz que o diabo entrou nele certamente por quê? Certamente por quê? Sinais já estavam ali, né? Sinais do caráter já estavam ali. As brechas já estavam ali. Então é esse aqui mesmo, esse vai ser o instrumento. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para eles entregar Jesus, para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar uma refeição, a refeição da Páscoa. Porque Jesus mandou que fosse preparado? Porque Jesus veio cumprindo todos os rituais certinho, passo a passo. Passo a passo. Como era feito, o Senhor Jesus veio fazendo. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar uma refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Diga comigo, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Exatamente como Jesus disse, foi o que aconteceu. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha que coisa, né? Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes de sofrer. Eu quero fazer algumas observações sobre a questão que o Senhor se refere a sofrer. Como já falamos outras vezes, muitos acreditam que a maior dor de Jesus foi a dor da crucificação, a dor dos pregos, a dor da coroa de espinho, a dor da lança que furou a sua lateral, e tudo que envolve a cruz. Morte de cruz era uma vergonha, porque quem era morto ou crucificado era considerado alguém extremamente maldito, amaldiçoado. Então, a morte de cruz era uma humilhação muito grande. Além de todo o sofrimento na carne, era aquela humilhação de ser, a pessoa era praticamente despida, era espancada, né, cuspido, humilhado, como Jesus foi, e nós conhecemos bem a história. E tudo que representava a cruz. Só que o sofrimento de Jesus
não era este. O sofrimento de Jesus e a maior dor e o sofrimento que mais pesou para Jesus era a dor da separação, porque até então ele nunca havia se separado de Deus Pai e do Espírito Santo, que é um só. Nunca havia se separado. E tanto é que naquele momento de cruz, naquele momento de separação, que o Senhor diz, Deus meu, por que me abandonaste? Não era a dor da carne. Era porque, como já ensinamos, alguém que nunca havia cometido pecado, pense comigo agora, alguém íntegro, puro, que nunca pecou, que não conhecia o pecado de espécie alguma, de maneira alguma. Alguém que não conhecia a injustiça, não conhecia a injustiça por ter praticado, nunca mentiu, alguém que não conhecia o pecado sexual, alguém puro, santo. Eu já trouxe essa reflexão e tem alguns de nós que conhecem isso, alguns conhecem isso de uma maneira e sabe o quanto é doloroso quando você está num processo de santificação, quando você está em plena comunhão com o Espírito Santo e por algum motivo você dá uma brecha, você comete um pecado e você sente a ausência do Espírito Santo da sua vida. Quem já passou por essa experiência sabe que é uma angústia absurda que toma conta do seu coração, é uma tristeza profunda, é uma sensação de morte. Eu já atendi alguns casos que as pessoas dizem assim para mim, o que eu estou sentindo, eu não desejo para o meu pior inimigo, porque a minha dor, a minha angústia, porque quando você é santo e você peca, você sente a dor na sua alma. Quando você se habitua com o pecado, ele se torna normal e parte de você. Esse é o problema. E já não há dor alguma mais. O Senhor não conhecia o pecado, não conhecia as trevas. Então, no momento de cruz, o pecado de toda a humanidade, de uma só vez, foi derramado sobre ele. Foi descarregado sobre ele. Não é um pecado, o pecado da humanidade. Os pecados da humanidade, as coisas mais abomináveis. Alguém que nunca matou, ele recebeu o pecado de todos os suicidas, de todos os adúlteros. Ele recebeu o pecado das piores espécies, ele recebeu sobre si. Então, naquele momento, por isso aquele grito, aquela aflição, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Por favor. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu. Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice, diga comigo, é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Para pensar.
nesse momento, as regras da Páscoa estavam sendo mudadas. Percebeu? Nesse momento, começa uma nova aliança, uma nova maneira de celebrar a Páscoa. Uma nova maneira de trazer à memória o fim da escravidão, do sofrimento, da humilhação, da dor, o fim das maldições. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eram 13 judeus, todos sabiam muito bem o costume da celebração da Páscoa. Jesus se levantou como chefe de família e olhou para o rosto de cada um e disse que desejava comer esta Páscoa com eles e que nunca mais a comeria. Jesus fez como era de costume, pegou a primeira taça, santificou e orou. Comeram as ervas, o cordeiro, a taça da explanação, que é a segunda taça, o Senhor tirou com mão forte Israel do Egito, fez tudo como era de costume. Na terceira taça, na hora do pão, ele não falou mais que era o pão da aflição que os nossos pais comeram, mas tomai, este é o meu corpo que é dado por vocês. Imagine, nesse momento, porque sempre na terceira taça era usada essa explanação. Esse é o pão da aflição que os nossos pais comeram. Mas ele não disse isso. Ele disse: tomai, este é o meu corpo que é dado por vocês. Então, a partir de agora, a partir desse momento, essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Jesus é a nossa salvação. O Senhor, o sacrifício de Jesus, que deveria ser celebrado rigorosamente por todos, hoje muitas vezes nem é lembrado, ou tratado como se nunca tivesse acontecido. Muitos nem praticam, não levam a sério. Muitos não trazem a memória, não ensinam a seus filhos. Sabe por que nós tomamos a ceia, meu filho? Sabe por que nós participamos da ceia? Vou fazer uma pergunta a todos vocês. Talvez vocês conhecessem a ceia, tomam a ceia, sabem da importância da ceia, mas quantos dos filhos, dos netos, sabem o real significado da ceia? A seriedade que envolve uma ceia? Porque tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito e nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque a nossa vida não só terrena, mas a nossa eternidade depende disso. Sabia? Inclusive Jesus disse o seguinte: quem não come do meu pão e não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Olha como é sério. Não tem parte comigo. Olha como isso tem uma seriedade tão grande. Porque a ceia é uma forma de nós estarmos trazendo continuamente a nossa memória. E uma coisa tão séria que eu vou falar a vocês: quando você olha para a cruz, quando você crê no sacrifício de Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo e crê no sacrifício de Cristo, e tudo isso está muito vivo dentro de você, como está lá no versículo da ceia, 1 Coríntios 11, quando você faz isso com discernimento, com total entendimento, com total discernimento,
Então, todas as maldições que havia sobre nós, toda a condenação que havia sobre nós, foi lançado sobre o Senhor. Ele carregou e levou na cruz. E tudo que envolve a maldição, que são todo tipo de destruição que envolve a humanidade hoje, e sofrimento que envolve a humanidade hoje. Quando nós não cremos nisso, não cremos no sacrifício, e se torna para nós novamente. Quando você se afasta de Cristo, tudo isso torna para você novamente. Porque a única coisa que nos torna justos, justificados, é a nossa fé no sacrifício de Cristo. Eu não posso me justificar, você não tem como se justificar. Homem nenhum pode se justificar. Nós somos justificados pela fé que temos em Cristo. Nós somos justificados pelo sacrifício de cruz de Cristo. Nós somos justificados quando fazemos dele o nosso único e suficiente Salvador. E enquanto estamos nele, toda a maldição está sobre ele, foi sobre ele. Mas se não cremos, então está sobre nós. Não há justificação. Não há justificação alguma. Por isso que uma pessoa, quando ela se afasta de Cristo, infelizmente, por isso, olha o que nós vamos falar. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm consciência e não servem a Cristo pelo que Cristo realmente é, pelo que Cristo fez. Hoje, as pessoas estão mais ou menos como na época da limpeza do templo. É pelo que ela pode ganhar através de Cristo. Então, você pode prestar atenção que muitas pessoas não entendem isso, tanto é que quando algo não acontece da maneira que elas esperam, ela diz, então não vou buscar mais o Senhor, não vou servir mais o Senhor. Quer saber? Então, se Deus não me abençoar, então eu não sirvo mais a Ele. Olha que loucura. Que é a mesma coisa de eu dizer assim, se Deus não me abençoar, então é o seguinte, eu não quero justificação nenhuma, eu quero toda a condenação e toda a maldição sobre mim. Eu não quero que Ele me torne justo, eu quero continuar maldito. Porque a única coisa que me justifica é Ele. A única coisa que me torna justo, santo, separado, é Ele. Inocente é o sacrifício de cruz de Cristo. Por isso muitas pessoas, infelizmente, e é importante que você reflita sobre isso, enquanto você está em Cristo, você é justificado por Cristo. Sabe o que é ser justificado? Você se torna justo através de Cristo. Quando você se afasta de Cristo, você perde a qualidade de justo ou de justificado. Então, a maldição torna. Por isso, tanto sofrimento. Por isso, tanto gemem, padecem. A nossa maneira de servir a Cristo não pode ser pelo que, simplesmente o que Deus pode fazer por nós. Se o Senhor não me abençoar, então eu não te sirvo. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não responder essa oração minha, que é o que boa parte faz. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Porque cada vez que a pessoa usa esse termo, ele mostra que ele nunca entendeu o sacrifício de cruz. Ele nunca entendeu o que Jesus fez. E ele nunca se converteu verdadeiramente. Porque é como se, então, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não responder a minha oração, se o Senhor não me honrar nisso, então eu não quero mais saber de mais nada. Então você não quer saber do quê? Você não quer mais saber da sua salvação? Você não quer mais saber da sua justificação? Então a maldição torna para você. E aí sim, é que muitos conhecem a dor e o pecado. Aí voltamos como no tempo do Egito, tempo realmente de muita amargura, de muito sofrimento, de gemer. Porque Cristo é a nossa Páscoa.
Cristo é a nossa libertação da escravidão. Entende? Cristo é a nossa Páscoa. Além de cuidar de nós em um relacionamento profundo com Ele, nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a justificação, e vamos falar de salvação, eternidade, somente através de Cristo. Fora dele não há. Quem está entendendo, por favor? Estou conseguindo ser claro, gente? Estou conseguindo ser claro? Amém? É importante que você entenda isso, porque se você entender isso, eu garanto que muitas, nunca mais na sua vida você vai dizer assim, eu vou parar de ir na igreja. Que, ao meu ver, é um pecado absurdo. Você é templo. O templo tem que estar separado, passando por contínua purificação. Se Cristo é nossa Páscoa, nós devemos continuamente parar e celebrar a Páscoa, trazer à memória tudo o que Cristo fez por nós. Assim como cada família judaica para continuamente, para celebrar a Páscoa. Aí, cada um dentro da sua crença, tem gente que celebra a ceia uma vez por ano, eu acho também uma loucura, até porque a Bíblia fala que nos céus nós comeríamos da árvore uma vez por mês da árvore da vida, então nada mais certo que continuamente não deixar passar tanto tempo sem estar trazendo à nossa memória o sacrifício de Cristo. Né, o que Jesus fez por nós, e renovando a nossa aliança, e trazendo, e não deixando isso cair no esquecimento, e não deixando isso. E aí eu trago o que tem acontecido com o mundo, o que tem acontecido com as nossas crianças atualmente, que muitos nem sabem o que significa, não querem nem saber, como a incentivo de muitos debocham, né? Ridicularizam, zombam de algo que é a única chance de salvação. É a única. Só para concluir, imagine o susto, porque mudou. Imagine os 12 judeus escutando aquilo. Agora Jesus disse, este é o meu corpo. Naquele momento, ele entrou na revelação da Páscoa. Vocês não vão mais lembrar do pão do Egito, e sim do meu corpo. Jesus estava deixando claro que é Ele que cura, supre todas as necessidades. Que a partir daquele momento, estariam unidos de forma que ninguém poderia separar, comendo o pão e bebendo o vinho. O pão, a sua carne, e o vinho, o seu sangue. Então eles desceram cantando o Salmo 136. Saíram dali cantando. Mateus 26:30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cumprindo, percebe que nós estamos lendo, porque você mostrando Jesus cumprindo todo o ritual da lei. Ele cumprindo exatamente, mas ali estava sendo estabelecida a nova aliança. Agora, era a hora do cumprimento daquilo que a Bíblia fala que foi determinado antes da fundação dos séculos. Apocalipse 13:8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a criação do mundo. O propósito já estava estabelecido lá atrás. Jesus chegou no Getsêmani, Lucas 22, 39, 46, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse, orem
para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Diga comigo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Outra coisa importante, o verdadeiro cristão aprender. Essa é uma oração que todos nós devemos ter conosco, e é uma oração que deve ser feita continuamente. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Se queres, afasta de mim, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é importante dizer e aprender a confiar em Deus de verdade, né? Porque Jesus fez essa oração porque a sua aflição, sabendo do que ele passaria, lembrando que a dor da carne, talvez é até difícil da gente entender, né? Talvez é até difícil da gente entender, porque a gente sempre pensa nisso, né? É a dor da carne, da humilhação, tudo que ia passar. Não, é muito mais profundo que isso. É a alma, é lá dentro no seu interior, é lá dentro, é mexendo com a sua pureza, com a sua santidade. Imagine, né? Eu não sei como descrever isso, mas vamos lá, talvez uma pessoa pura, uma menina pura, que é brutalmente abusada, brutalmente violentada, brutalmente, talvez seja um pingo daquilo, que ela vai lá na alma, não é só carne, né? Para a gente tentar entender a profundidade disso, a maldição da humanidade, todo tipo de pecado, toda a maldição de toda a qualidade e sorte de pecadores sobre a vida dele sem ele ter cometido nada. É mais ou menos assim, o que um assassino fez e o que ele merecia receber, eu recebi no lugar dele. O que um estuprador fez e ele merecia receber, eu recebi no lugar dele. Entende? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Que lindo! Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, porque ele fez tanta força de aflição, que ele suou gotas de sangue, arrebentou pequenas glândulas, da qual ele transpirou gotas de sangue. Quando se levantou da oração e se voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. O cálice era a separação do Pai. Disse em Gênesis 1:3, disse Deus, diga comigo, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus, diga comigo, separação entre luz e trevas. Então sempre houve separação entre luz e trevas, agora ele ia receber todas as trevas sobre ele. Ele não conhecia trevas. Ele ia receber todas as trevas, toda a influência das trevas sobre ele. João 1, 5 e 6, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus ordenou a separação entre luz e trevas. Jesus recebeu o pecado da humanidade inteira, a podridão, o pecado e treva. Jesus ficou treva pura, aquele que era só luz, naquele momento se tornou treva. Deus é luz, agora o Filho era treva e o Pai continuava sendo luz. Pela primeira vez estavam separados. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus
termina dizendo: eu entrego o meu espírito, está consumado. Chega de perder tempo com coisas insignificantes. Muitos estão sendo roubados por coisas pequenas. Não havia pecado em Jesus, ele se fez pecado por nós. Precisamos ser filtrados em Jesus Cristo. Pense nisso e reflita sobre isso. Pense, e a partir de hoje, aconteça o que acontecer, nunca diga: eu vou parar, eu vou desistir. Porque quando você fala isso, é porque você mostra que você nunca entendeu que a única coisa que te trouxe à igreja são as vantagens que supostamente as bênçãos do Senhor podem derramar sobre a tua vida. E nós não amamos e não entendemos o sacrifício de cruz. Nós não entendemos que Ele é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, é a nossa purificação, é sair da condição de malditos para benditos, de injustos para justos, somente através dele. Nós precisamos ter o mesmo zelo, o zelo para com o templo do Senhor deve nos consumir, porque hoje Ele habita em nós. Nós somos casa de louvor e adoração a Deus. Nós somos lugar de adoração a Deus. E como temos feito isso? A nossa fé não pode ser tão frágil e tão superficial. Precisa haver profundidade. Nós precisamos parar, assim como cada judeu para e traz à memória, passo a passo da libertação. Nós precisamos trazer a nossa memória, porque éramos escravos e condenados. Sabe qual é? Se Jesus não faz isso, sabe qual seria o fim de cada um de nós? Condenação eterna, lago de fogo e enxofre, que é o lugar que está reservado para o diabo e para aqueles que não creram no Senhor. A única coisa que nos tira dessa condenação é o sacrifício de cruz. É tudo isso que nós vimos agora. É a única coisa que nos torna justos. Nós precisamos trazer isso passo a passo, porque hoje você vê que o diabo ele tem trabalhado de uma forma para que isso não tenha importância nenhuma na vida das pessoas. Que uma oração a Jesus seja vista com maus olhos. Que você buscar as orientações bíblicas para a sua vida e para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, que é um estilo de vida, é visto com maus olhos. Ridículo. Teve gente que diz, já começou mal. Será? O que começa mal e termina mal é caminhar na própria direção. Se o homem caminhar 100% na direção de Deus, Deus não erra. Deus não erra. Nós não erraríamos, jamais. Deus não perde, nós não perderíamos jamais. Então, que isso, pelo menos, no nosso governo, no governo da minha casa,
da sua casa, da sua vida, que isso esteja muito vivo, muito presente, que haja esse espírito de santificação, cada uma das taças, a santificação, a gratidão, essa confiança e dependência de Deus, porque nós não somos nada sem Deus. Quando o Senhor disse, Pai, passa de mim este cálice, se quiseres, se puderes, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade, e não a minha, é outra coisa que nós devemos aprender, a confiar em Deus, porque quando Deus permite, quando vem algo que nós devemos passar, às vezes aparentemente de forma natural, aquilo parece que vai trazer muita dor e muita humilhação. Aparentemente Jesus passou, mas e o resultado final? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entendeu ou não? Ele tinha que passar para ser o que Ele é. Ele tinha que passar por tudo aquilo, passar pelo sacrifício de cruz, ser submetido para se tornar o Salvador da humanidade e a maior autoridade nos céus, na terra e no inferno. Às vezes a gente não quer passar por coisas que aparentemente nós seremos humilhados. Não. É o depois, é o pós. É o pós. É o que está preparado para depois. Se passarmos, se vencermos, se formos aprovados. Amém? Aprenda a confiar em Deus. Aprenda, porque a gente nunca sai perdendo, sempre sai ganhando, de uma forma ou de outra. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. E através do Espírito Santo, que o Espírito Santo te dê esclarecimento, entendimento e revelação profunda de tudo que você ouviu nesta noite. Não busque a Deus só pelo que Deus pode fazer por você. Não fale em desistir porque algo não aconteceu como você queria. Porque Jesus, Ele não morreu na cruz simplesmente para te dar um carro, uma casa, para te promover financeiramente. Tudo isso são consequências. Tudo isso são bônus. Mas Jesus, Ele morreu na cruz para torná-lo, tirá-lo da condição de maldito e fazer de você um bendito. Te tirar da fila da condenação. Sabe, aqueles que estão na fila da condenação eterna, na fila da sentença de morte, Ele foi lá e pagou o preço para te tirar de lá. Você não está mais na fila da sentença de morte. É muito forte isso tudo. Você é templo do Senhor. Você tem que ser templo separado, santificado, purificado, casa de adoração. Eu faço essa pergunta a você: você tem sido casa de adoração? Casa de adoração, casa de oração, de louvor,
de honra ao Senhor, você é templo do Espírito. Trate isso com muita seriedade. Você foi resgatado, tirado do Egito. Tirado da vida amarga do Egito. Está sendo conduzido à terra prometida. A sua Canaã espiritual, celestial. Nós estamos sendo conduzidos à nossa Canaã celestial. Hoje eu entendo porque muita gente não... A minoria será salva. Porque o mundo não entende nada disso e não quer entender. Pouco se importa para isso. É porque não tem esclarecimento e entendimento do que está por trás. E o que está por vir. E o que está por vir. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos do cumprimento de tudo. Assim como tudo tem se cumprido. Detalhadamente, tudo tem se cumprido. Você pode ter certeza que o Senhor está nos preparando. Talvez certamente nós vamos viver um tempo de avivamento. Um tempo importante de avivamento. E isso também é mais um sinal da volta de Jesus. Medite nisso. E celebre a Páscoa. Jesus é a sua Páscoa. Tome das taças, de cada uma delas, da separação, da santificação, da gratidão. Dê à sua família. Dê à sua família. Traga a memória de cada um. Ah, eu não quero ouvir, mas você vai ouvir. Você vai ouvir porque Deus não vai cobrar isso de mim. Se você quiser descartar, depois você descarta, mas você vai ouvir. Porque Deus não vai cobrar isso de mim. Agradeça a Jesus por tudo que Ele fez por você. Agradeça a Jesus. Ele se fez pecado, Ele se fez maldito. Ele se fez trevas. Ele se fez trevas. Com o propósito de nos salvar. Seja grato por isso. E hoje você e eu, nós temos a oportunidade. Todos os benefícios da nossa Páscoa. De desfrutar de todos os benefícios. E nós estamos sendo conduzidos por esse imenso deserto. A nossa Canaã celestial. Estamos muito perto, gente. Estamos muito perto da nossa Canaã espiritual, celestial. Estamos bem perto dela. Agradeça a Jesus.